Olá, paz e graça. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo intitulado O Espírito Santo é uma pessoa, uma terceira pessoa? Saiba a verdade. A verdade com 36 provas bíblicas. Essa é a segunda parte. Se você não assistiu a primeira parte, por bondade, assista a primeira parte desse estudo, onde nós falamos sobre 12 provas bíblicas. Agora vamos falar as provas de número 13 até o número 24, ok? E você é convidado a assistir esta explanação. Se você ainda não é membro deste canal, inscreva-se, é tão simples inscrever-se. Clique no sininho e marque todas as notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos. E não deixe de comentar o vídeo, pelo menos dê um alô, alguma coisa, né? E não deixe também de dar o seu like ou o seu dislike. Nenhum problema. Faça o seu comentário, concorde, discorde, ótimo, nenhum problema. O YouTube vai perceber que há relevância nesta apresentação e assim poderá fazer com que essa apresentação chegue ao máximo de pessoas. Vamos então ao estudo, às provas de número 13 até o número 24. Jesus é nosso único intercessor, advogado, paráclito, não o Espírito Santo, terceira pessoa, como apresentam. No entanto, a Bíblia mostra que Jesus, cheio do Ruá do Santo, cheio do Espírito Santo, intercede por nós junto ao seu Deus e Pai. Em 1 João, capítulo 2, verso 1, lemos: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, um paráclito, para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Paráclito vem da palavra grega, koiné, parakletos, que pode significar aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte, conforme a enciclopédia Wikipédia. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, nós lemos: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Notem, Jesus Cristo, homem. Veja que a palavra de Deus não cita um Jesus Cristo Deus, mas um Jesus Cristo homem, divino porquanto filho do eterno, mas feito carne, feito como um de nós, sujeito a todos os problemas, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, porquanto vivia cheio do Espírito Santo do Eterno. E hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, né, Yeshua HaMashiach, o Messias, é um homem, né, continua sendo filho de Deus, por isso divino, mas um homem glorificado, e assim será a eternidade afora. 14ª prova bíblica: Deus derramou o seu Espírito sobre Jesus e esse o derramou no dia de Pentecostes. Atos 2, 32 e 33 conta como aconteceu isso. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto
notem bem essa partícula aí, isto, it no inglês, que vós agora vedes e ouvis. Então, Jesus foi cheio do Espírito Santo, de virtude, de poder, de glória do Pai, e agora ele derrama esse Espírito sobre os seus discípulos. Aqui o Espírito Santo derramado por Jesus sobre seus discípulos é chamado de isto, algo de Deus, algo pertencente a Deus, dado a Cristo e Cristo aos seus discípulos. 15ª prova bíblica, o Espírito de Jesus, enviado por Deus após a ascensão e glorificação de Jesus, é o Ruá de Jesus, Espírito de Jesus, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus prometeu que isso ia acontecer. Gálatas 4:6 mostra como isso se cumpriu depois da ascensão e entronização de Cristo ao lado do Eterno, não é? No Santíssimo, onde fica o trono do Eterno, quando ele ascendeu aos céus, não milênios depois. Notem, Gálatas 4:6, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Jesus havia prometido isso, que ele iria, mas ele estaria nos seus discípulos, no coração dos seus discípulos, na mente dos seus discípulos. Então, o Pai cumpre essa promessa que Jesus fez. Amém? 15ª ainda, Pai e Filho partilham o mesmo Espírito Santo. É Deus quem derrama o Espírito sobre Jesus. Quando Cristo esteve entre nós temos a profecia lá desde os tempos de Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus, note que pertence a Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, o Consolador, a consolar todos os tristes. Isaías 61, 1 e 2. Essa foi a profecia. No livro de no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, 16 a 21, nós lemos o cumprimento profético nos dias de Jesus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha a profecia lá que Deus deu a Isaías. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Deus seja louvado. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1, 2, o Espírito de sabedoria. 3, de entendimento. 4, o Espírito de conselho. 5, de fortaleza. 6, o Espírito de conhecimento. 7, e de temor do Senhor. Então, o Espírito de Deus tem múltiplas faces, né? E é por isso que se percebe lá no Apocalipse essas 7 faces do Espírito do Eterno. Isaías 11, 1 e 2 nos mostra essa verdade. 16ª prova bíblica. O Espírito Santo é chamado de Espírito da glória e de Deus.
Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, veja que tem a ver com glória, com poder, com virtude, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. 1 Pedro 4,14. Louvado seja Deus. 17º, Espírito que provém de Deus. Esse é o Espírito Santo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, Deus nos livre disso, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2,12. O que nós não cremos é no que foi decidido nos concílios romanos, de Niceia e de Constantinopla, porque há pessoas que dizem, vocês não creem no Espírito Santo. Cremos. Pedimos a Deus que derrame sobre nós o Espírito Santo. O que nós não cremos é nas decisões dos concílios lá de Niceia, de Constantinopla, do 4º século da era cristã, de que o precioso Espírito Santo de Deus, que é glória, virtude e poder do alto, e é derramado sobre Jesus, profetizado em Isaías 1, 1 e 2, e cumprido, conforme o relato de Lucas 4, 15 a 21, que o Espírito seja um terceiro Deus, parte de uma suposta trindade. Nisso nós não cremos. A Bíblia não nos ensina isso. E nós não podemos ir além da Escritura. 18ª prova. Espírito Santo de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Meus amados, quando você está em paz com Deus, está em paz com Cristo, obediente aos mandamentos de Deus, o decálogo, e todos os conceitos que Deus nos deu para a nossa salvação, para a nossa vida reta, justa como a dele, e lavados pelo sangue de Jesus, então o Eterno, por seu Espírito, nos cela. Disse, este é meu, esta é minha, para fazer a minha vontade, não no mundanismo, nas coisas desta vida. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, verso 8. 19ª prova bíblica. Os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém por isso. 20ª prova bíblica. Os discípulos receberam poder quando receberam o Espírito Santo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, Jesus disse, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Que clareza! Em Atos 1:8, nós temos o relato mostrando que Jesus, depois da ressurreição, ainda passou 40 dias entre os discípulos. E ele disse, mas recebereis poder. Não é um terceiro Deus que a pessoa vai receber, porque só existe um, e é o Pai. Deus de Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja Deus. 21ª prova bíblica. O derramamento do Espírito Santo foi o cumprimento da profecia de Joel 2, 28 e 29. A chuva temporã. E depois disso, o Eterno fala, derramarei do meu, veja, meus irmãos, do meu Espírito sobre todos os povos. Olha que diferença faz isso de mandar um terceiro Deus, ferindo toda a Escritura Sagrada. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Não apenas uma pessoa,
né? Mas os filhos, as filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel 2, 28 e 29. Percebe? Essa é a verdade bíblica. O outro ensino vem dos concílios, vem do paganismo, vem dos dogmas papais, né? Das igrejas caídas. 22ª prova. Espírito Santo é uma dádiva de Deus. Louvado seja Deus. Ora, se vós que sois maus, Jesus disse, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Veja que o Espírito Santo é algo de Deus, é dele, pertence a ele, não é um outro Deus. Deus seja louvado. 23ª prova bíblica. O Espírito Santo é um dom do Altíssimo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus, percebe? É um dom de Deus, se alcança por dinheiro. Simão quis aqui comprar o Espírito Santo. Ora, agora eu estou feito, vou ficar rico. Deus tenha misericórdia. O seu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos 10, 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse. Olha, derrama esse dom também sobre os gentios. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo é em nome de Jesus. E as pessoas batizadas em nome de Jesus, santificadas por Cristo e pelo seu Deus e Pai, agora recebem o dom do Espírito Santo. 24ª prova. É possível algumas pessoas compartilharem o Espírito Santo com outras pessoas. Que bênção! E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então, quando o Eterno, mediante o seu Filho Jesus Cristo, usa pessoas para serem cheias do Espírito Santo, essas pessoas saem a pregar, saem a evangelizar, a curar, a ajudar as pessoas, a fazer a obra de Deus. E então o Eterno, mediante o seu Filho, derrama o dom do Espírito Santo. Atos 10, 45. 25ª prova, nós falaremos em uma outra apresentação. Portanto, meus irmãos em Cristo, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, vamos recordar essas 12 provas bíblicas que nós acabamos de estudar. A 13ª nos fala, conforme 1 Timóteo 2,5, 1 João 2,1, que Jesus, cheio do Espírito Santo, intercede por nós junto ao seu Deus e Pai. 14ª, que nós estudamos, Deus derramou o seu Espírito Santo sobre Jesus e ele derramou sobre os discípulos no dia de Pentecostes. 15ª, que estudamos, 15ª prova, conforme Gálatas 4:6, o Espírito de Jesus, enviado por Deus, é Ruach HaKodesh, o Espírito do Todo-Poderoso,
agora em Cristo, chamado Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A 10ª prova que estudamos, o Espírito Santo é chamado Espírito da glória de Deus. A 17ª, Espírito que provém de Deus. 18ª, Espírito Santo de Deus, que inclusive pode ser entristecido. E quando o Espírito Santo de Deus é entristecido, é porque estamos entristecendo a Deus, o Eterno, e ao seu Filho Jesus Cristo. A 19ª prova que estudamos é que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, ficaram cheios de poder dos altos céus. A 20ª prova que estudamos, os discípulos receberam poder quando receberam o Espírito Santo. 21ª, o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo foi um cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, 28 e 29. Muito bem. E ali fala que Deus derramaria do meu Espírito, do seu Espírito, sobre os fiéis. 22ª, o Espírito Santo é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. 23ª prova, o Espírito Santo é um dom do Altíssimo. Louvado seja Deus por isso. E a 24ª prova que nós estudamos é que é possível algumas pessoas compartilharem o Espírito Santo com outras pessoas. Na realidade, é Deus quem faz esta obra mediante servos seus que vão, espalham o bom perfume de Cristo. Deus seja louvado, engrandecido o seu nome e que nós possamos ser obedientes ao Eterno, lavados pelo sangue de Jesus e, evidentemente, cheios do seu Espírito. Amém. Aleluias. Deus seja louvado e engrandecido o seu nome e que nós possamos estar firmados na palavra do Eterno. Esse slide mostra 9 emissoras nas quais anunciamos o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Aqui nossos contatos, também no Instagram, no YouTube, no TikTok, Twitter, Facebook, no Quai, né? E na nossa página na internet, aodeusunico.com.br. Que o Eterno esteja com você, que o Eterno esteja com a sua família e que o Eterno nos guie em toda a verdade e que nós possamos fazer parte dos santos de Deus, conforme Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Amém? Aleluias. Aí está o nosso zap, né? Entre em contato, compartilhe este vídeo e vamos então expandir esta mensagem para o mundo todo, porque é da palavra de Deus. 36 provas de que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, e muito menos uma terceira pessoa de uma Santíssima Trindade, mas é virtude, poder, dom do Eterno para todos nós. Amém? Aleluias.